Olá a todos, professor Abner aqui. E nessa aula nós vamos continuar então falando sobre a aplicação das leis de Newton, né? Então agora nós vamos tratar de um assunto que às vezes a gente se depara em vários sistemas físicos, né? São os vínculos, né? São vínculos. Às vezes a gente precisa descrever, aprender a como descrever um certo vínculo que um sistema, um subsistema, vamos dizer assim, tem com o outro, né? Então, geralmente, esses vínculos, eles, entre um corpo e um outro, vamos supor, igual o exemplo que eu vou tratar aqui, ele é devido a algum outro componente, certo? Então, por exemplo, uma corda, então, aqui no exemplo que eu vou tratar, nós vamos descrever um movimento de um sistema que é formado por dois blocos, um de massa MA e outro de massa MB. E esses blocos eles estão conectados através de uma corda inextensível que nós vamos considerar que a massa dessa corda é desprezível, tá? Então, nesses casos, são casos geralmente que a gente trata de tração, né, uma tensão que é transmitida através de uma corda, por exemplo, inextensível, né? No caso, a nossa corda ser inextensível é que ela não tem propriedades elásticas, né? A gente já falou aqui de propriedades elásticas. Ela não tem propriedades elásticas. Polias, né? Polias também são tipos de estruturas aí que geram muitas vezes que a gente precise descrever vínculos entre uma parte e outra do nosso sistema físico, do sistema como um todo que a gente quer tratar. Então, outro exemplo seria pêndulo, né? Um pêndulo oscilando, que vai ocorrer, então, a gente vai precisar escrever um vínculo aí nesses sistemas, e que também, né, no caso do pêndulo, a gente tem lá a corda, né? Então, por exemplo, a corda, ela é o vínculo entre um ponto onde essa corda está presa, vamos supor, e uma massa aqui, em que ela permite com que essa corda seja o vínculo, né, entre esse ponto onde a corda está presa e a massa, um objeto aqui com uma certa massa que vai se movimentar através desse período, né, dessa oscilação causada pelo pêndulo, né, causado pelo pêndulo, que na verdade vai ser uma força aí, vai ser a força gravitacional, né, que vai causar esse movimento oscilatório e vai ter essa conexão com um vínculo que a corda faz entre os dois pontos, né. Bem, sem mais delongas, então vamos descrever alguns exemplos onde a gente tem esses vínculos, né. Então, até o momento a gente descreveu as forças, né, a dinâmica sobre um bloco. E se a gente tem dois blocos e eles estão conectados por uma corda? Então, essa corda, ela, como eu disse, ela age aqui como vínculo. Então, no caso aqui, como exemplo, nós vamos aplicar uma força F sobre o bloco B. E aí, esse bloco, ele está conectado por uma corda com um bloco de massa MA, e quando esse bloco ele seguir numa posição, né, em que o bloco, a corda fica esticada, a corda fica completamente esticada, então essa corda ela vai agir aí como vínculo e ela vai ser esse elo de conexão e vai transmitir essa força F também para o bloco MA, certo? É isso que ocorre. Então aqui a gente vai pegar agora uma situação em que a força resultante sobre esse sistema, que são os dois blocos, o bloco de massa MA e o bloco de massa MB,
é diferente de zero. Então, nós temos uma força resultante igual a uma massa vezes a aceleração, né? Que massa é essa, né? Que massa é essa? A massa dos dois blocos? Né? Vamos ver, então. Então, vamos lá. Quando a gente tem então, essa força aplicada aqui, uma força de reação surge sobre o ponto B, certo? Surge sobre o ponto B aqui, que é a força FB, chamada de força FB, tá? Do mesmo modo, no ponto A, eu tenho uma outra força sobre o ponto A de reação, né, que é FA, tudo bem? Ah, uma outra coisa. Vamos, para facilitar aqui, já que a gente quer tratar especificamente esse vínculo, né, os vínculos, vamos considerar que a força de atrito é desprezível aqui no nosso sistema, tá bom? Então, vamos olhar para esse sistema, para cada parte nele, né? Então, aqui eu tenho o bloco de massa MA, e sobre esse bloco, se eu olho só para esse bloco aqui, eu tenho uma força FA aqui, tá? Agora vamos para o bloco de massa MB. No bloco de massa MB, eu tenho a força F aplicada sobre o bloco de massa MB, e eu tenho a força FB, certo? Bem, no ponto A, agora vamos para o meio aqui. No ponto A, nós temos uma corda que é inextensível, ou seja, ela não tem propriedades elásticas. Uma corda que eu estou considerando que a massa dela é desprezível, então ela não vai ter a força peso atuando aqui sobre ela. Então, são só forças na horizontal, né? Então, como essa corda ela está esticada, eu tenho sobre o ponto A uma força de reação, uma força de reação aqui, menos FA, e eu tenho uma outra força aqui de reação menos FB. De tal maneira que a força resultante sobre a corda é menos FA menos FB, e isso é igual a zero, certo? Então, a gente pode dizer que FA é igual ao que? A menos FB, tá? Então, isso daqui vai representar o nosso vínculo. Isso daqui vai representar o nosso vínculo. Porque se a corda ela é inextensível e ela tem massa desprezível, então a aceleração do bloco A vai ser transmitida através da corda para o bloco... Desculpa, a aceleração imposta sobre o bloco B vai ser imposta sobre o bloco A através dessa corda, a transmissão da força, e o bloco de massa MA vai se mover junto com o bloco de massa MB quando a corda está esticada, né, com a aceleração constante. Lembrando, isso começa a ocorrer quando a corda está esticada, porque nós criamos forças de par e reação, de ação e reação sobre a corda, né, os pares de ação e reação
sobre a corda. São essas forças que a gente chama de forças de tensão ou forças de tração. Bem, então o vínculo que nós temos aqui é o seguinte. O vínculo que nós temos nesse exemplo é a corda tem tamanho constante, ou seja, não tem propriedades elásticas, é inextensível, né? Então ela age como um vínculo transmitindo o movimento que ocorre com B vai ocorrer com A. Esse é o vínculo. O mesmo movimento de aceleração de B vai ocorrer com A. Então o vínculo é a aceleração do bloco B é igual à aceleração do bloco A, e isso é igual a uma aceleração em comum entre os dois. Tá? Então, se a gente olha só para o sistema, se a gente isola o sistema olhando só para o bloco de massa MA, esse bloco, a única força que está agindo sobre ele é a força FA, né? Isolando só o bloco de massa MA. Então, a força resultante sobre o bloco de massa MA é o próprio FA, né? Então, a gente tem que FA é igual a massa do bloco A vezes a aceleração desse bloco. Tá? Ok. Se a gente olha só para a corda, certo? A gente tira lá o par, ação e reação, mas vamos olhar aqui para o bloco de massa MB, tá? Sobre o bloco de massa MB, nós temos a força F aplicada sobre o bloco, e a força FB na mesma direção em sentido contrário, né? Então, a força resultante sobre o bloco de massa MB é a força F que a gente aplicou, mais FB, e isso é igual a MB vezes a aceleração do bloco de massa MB, certo? Bem, então, a força resultante sobre o bloco de massa MB é F mais FB, certo? Igual a MBA, né? Soma vetorial, sempre a soma vetorial das forças que atuam sobre o corpo. Bem, mas nós sabemos que F, então, vamos escrever quem que é a força F aplicada sobre o bloco B, né? Ou seja, sobre esse sistema todo. Bem, então, F é igual a MBA menos FB. Porém, menos FB é igual a FA. Então, isso é igual a MBA mais FA, por causa desse vínculo aqui, né? Sendo assim, F é igual a MB mais MA vezes a aceleração. Então, é assim como se transmite a força através de um sistema formado por dois corpos aí, que está preso por uma corda, né? A corda é esse vínculo que prende os dois blocos.
Se tiver 3, como é que fica? Né? Para vocês pensarem. Sendo assim, a aceleração desse sistema é igual a força aplicada a F dividido por mb mais ma. Então, assim, a gente obtém a força aplicada sobre esse sistema, formado por 2 blocos unidos por uma corda, e a aceleração, como nós podemos calcular a aceleração desse sistema. Tá? Vamos para outro exemplo, então. Né? Antes de ir para outro exemplo, então, só completando mais uma informação aqui, então essa força aplicada sobre o bloco B, ela exprime o fato de que esse sistema ele se movimenta como se fosse um bloco só, de massa total mb mais ma, né? Se fosse um bloco só com massa total, sendo o total dos 2 blocos, mostrando que essa corda ela funciona exatamente como um vínculo para unir os 2 blocos, certo? Então, só para completar isso. Bem, vamos lá. Sistema de polias, né? Outro exemplo que ocorre muito aí no caso de aplicações, né? Vamos dizer que a gente tem uma polia, quer dizer, uma polia não, um peso aqui de massa M1, um peso aqui de massa M2, certo? Então, aqui nós temos uma força-peso atuando, que é P1, e aqui P2. Bem, de novo, se essa corda que liga essas duas polias, que liga esse sistema de polias, ela está esticada, ela é inextensível, ou seja, ela não tem propriedades elásticas, e a sua massa é desprezível, então nós vamos ter uma transmissão através dessa corda de uma tensão, que é uma tensão T, tá? E que mais que nós vamos ter? Aqui também nós vamos ter, né, uma tensão T por toda essa corda que passa pela polia, né? Toda essa corda que passa por essa polia, então vai sentir essa tensão T, né? Aqui nós vamos ter, então, nesse ponto, se a gente pegar, por exemplo, nós vamos ter uma tensão T aqui, e aqui também nós vamos ter uma tensão T, né? Vamos dizer, então, que esse sistema, a resultante sobre esse sistema não é... A resultante sobre esse sistema, ela também não é igual a zero, a resultante das forças sobre esse sistema. Vamos dizer que o que ocorre aqui é que o bloco M1, ele está com a aceleração A, tá? Que é igual a, que é constante na direção de Y, tá? Na direção de Y. Então, nosso sistema é esse. A gente observa esse sistema e vê o bloco M1 com a aceleração na direção Y, sendo que a direção Y eu defini dessa forma aqui, ok? Sendo assim, se a gente isola o bloco M1, se a gente isola o bloco M1 e trata as forças sobre esse sistema, nós temos que T mais P1
é igual a M1A, certo? Em módulo nós temos T menos M1G igual a M1A, porque no caso é como se fosse um problema unidimensional, porque a gente tem força só sobre o eixo vertical, né, que é o eixo Y. Ok. E aí, se eu pergunto então, qual que é a aceleração do bloco de massa M2, né? Porque aqui o sistema engloba, na verdade, né, os dois blocos, né? Mas a gente está analisando o movimento de M1. Só que o movimento de M1, ele provoca um movimento em M2, porque há um vínculo entre eles que é dado pelas polias e por essas cordas, né? Então, o que nós podemos observar através dessa corda que faz esse vínculo é o seguinte: primeiro, veja que esse comprimento de corda aqui, ó, esse comprimento de corda e esse daqui, vou pegar na verdade numa cor diferente, esse comprimento de corda e esse comprimento de corda aqui, tá? Eles sempre são constantes, né? A polia, ela não muda, a polia não muda, então esses comprimentos sempre são constantes. Então, veja, se num dado instante, esse movimento, esse pedaço aqui da corda, esse comprimento aqui da corda, a gente chama de L1, então num instante qualquer, ok? Aquele comprimento da corda nesse pedaço aqui é L1, então esse outro aqui, sendo L2, a gente falando que é um comprimento L2, entre o centro de uma polia e o centro da outra, esse comprimento aqui é L2 e esse daqui é L2 também, né? Então a gente pode dizer que L1 mais 2L2, por que 2L2? Porque é o comprimento desse pedaço mais o comprimento desse pedaço. E aí, como esse daqui é igual a esse, a gente pode jogar fora, né? Isso tem que ser igual a uma constante. O que eu quero dizer? Tá, isso daqui é um instante t qualquer. Se eu pego um instante t mais delta t, um instante posterior, a soma do próximo comprimento que for ser aqui, por exemplo, o bloco vai subir, então esse comprimento L1 vai diminuir, mas quando esse bloco subir, esse outro bloco vai descer e o comprimento L2 vai aumentar. Então, se esse bloco sobe, o comprimento diminui L1, mas o comprimento L2 ele aumenta em proporções equivalentes, fazendo obedecer essa equação aqui. Então, essa equação aqui é uma equação de vínculo. Essa equação aqui é uma equação de vínculo que o nosso sistema precisa obedecer. É uma equação de vínculo. Tá? Bem, isso desde que, de novo, a massa do fio seja desprezível e essa corda seja inextensível, né? Bem, se eu, então, faço uma variação, né, eu vejo dois instantes de tempo quaisquer, eu faço uma variação, quanto que variou o comprimento da corda entre um instante e o outro, né? Então, eu quero calcular um delta L1 mais um 2 delta
L2. E isso, então, vai ser sempre igual a zero. Isso vai ser sempre igual a zero. Por quê? Porque a variação nesse comprimento total aqui, a variação, ela é zero, né? Eu não vou ter um aumento desse comprimento aqui. Não vou ter um aumento. Então, se eu faço uma variação nesse comprimento, isso dá igual a zero. De tal maneira que ΔL2 é igual a menos meio de ΔL1. Então, nós temos essas equações de vínculo, por exemplo, nesse problema, né? Veja que problemas que, então, envolvem essas conexões por cordas entre um subsistema e outro, no caso, eu estou chamando de subsistema esse aqui e esse outro de outro subsistema, e o sistema total é o conjunto dos dois, né? Esse elo, esse objeto que faz esse elo entre os dois, no caso aqui a corda e as polias, elas funcionam como vínculos, e elas permitem que a gente escreva certas equações de vínculos, tá? Bem, se essa variação do comprimento da corda a gente pode escrever desse jeito, ela ocorre desse jeito se a corda é inextensível, então eu posso calcular qual que é a velocidade aí, que vai ser só eu dividir isso pelo intervalo de tempo que ocorreu esse movimento. Então vai ficar ΔLT2 igual a menos ΔL2 sobre ΔT2 igual a menos ΔL1 sobre ΔT, sendo que o intervalo de tempo é o mesmo intervalo de tempo que o bloco leva movimentando aqui, o bloco M2 vai levar também movimentando de outra forma. Bem, no caso do sistema, então, de dois blocos aí unidos por uma polia, V2 vai ser igual a menos meio de V1, né? Isso entre dois instantes, né? Bem, então, na verdade, a gente poderia escrever ΔV, né? ΔV. ΔV, porque é entre um intervalo de tempo, né? É o V2 entre um instante t e t mais ΔT, o V1 entre um instante t e t mais ΔT, ou o intervalo, ou a variação, né, dessa velocidade. Velocidade no instante t mais ΔT, menos a velocidade no instante t. Velocidade no instante t mais ΔT, menos a velocidade no instante t. Sendo assim, agora sim, finalmente, a gente pode dividir essa variação da velocidade também por ΔT, e nós obtemos que ΔV2 por ΔT é igual a menos meio de ΔV1 por ΔT, mas ΔV1 por ΔT é a aceleração do bloco 1, que foi dado pelo problema. A aceleração do bloco 1 é constante igual a A. Então, essa é a aceleração do bloco de massa M2. Essa é a aceleração do bloco de massa M2. O que faz muito sentido que seja negativo, porque enquanto o bloco 1 sobe, o bloco 2 desce. E ele descendo, ele está no sentido contrário do eixo Y que a gente definiu aqui. Tá? O interessante é que no sistema de duas polias, a aceleração do bloco 2 é a metade, em magnitude, né? É a metade da do bloco 1. É a metade da do bloco 1. Bem, eu estou tentando descrever de uma maneira que possa ficar bem explicado, né?
Mas qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários, tá? Mas vamos lá, continuando. Muitas vezes o nosso grande objetivo nesses problemas é, a partir dessa descrição das equações de vínculo, descobrir como que fica o movimento da outra parte do sistema. Então, assim, a partir do momento que a gente sabe como que é o movimento do bloco de massa M1, como que fica o movimento do bloco M2? Como que fica o movimento do bloco M2? Né? Como que se dá essa transmissão desse vínculo e faz com que o bloco M2 se movimente? Bem, nós sabemos que o movimento do bloco M1 pode ser obtido dessa expressão aqui, que é a gente fazer a dinâmica que ocorre sobre o bloco 1, ou seja, escrever as forças que atuam sobre o bloco 1. E quais são as forças que atuam sobre o bloco 2? Bem, se a gente isolar então o bloco 2, vou colocar aqui para vocês, se a gente isolar então o bloco 2, nós temos aqui o bloco M2, ele vai ter uma força peso, que é o P2, e ele vai ter aqui uma tensão de K e uma tensão de K, que é a tensão lá que ocorre devido à corda, né, transmitida através da corda. Bem, então, é muito simples, né? Como está tudo na direção OY, como está tudo na direção OY, posso escrever isso em módulo de tal maneira, da seguinte maneira, né? Nós temos duas vezes o módulo de T, que está para cima, menos M2G, que é a força-peso que está aqui apontando para baixo. Isso é igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração do bloco 2, vezes a aceleração do bloco 2, né? É igual a massa vezes a aceleração, né? Então, aplicando simplesmente a segunda lei de Newton. A soma das forças que atuam sobre um corpo, ela é igual à massa daquele corpo vezes a aceleração daquele corpo. No caso, esse corpo é o bloco de massa M2 e a aceleração dele é A2. Ah, tá, professor, mas o senhor sabe qual que é a aceleração do bloco 2? Sim, a gente calculou através do vínculo. Então, isso é 2t menos m2g igual a, substituindo aqui, né, menos meio de m2a, sendo a aceleração do bloco de massa m1, né? Então, ok. Então, ok. Agora, o que a gente deve fazer? A gente já descreveu, então, a dinâmica sobre a partícula M2. O que a gente pode fazer aqui é escrever qual que é a aceleração, qual que é a aceleração A2 em termos de M1, M2 e G, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Aceleração A2 ou aceleração A, né, do bloco M1. Bem, então nós temos daqui, a gente pode tirar quem é o módulo da tensão. Quem que é o módulo da tensão? O módulo da tensão é M1G mais M1A. Então, isso é M1A mais G. E agora nós podemos substituir a tensão aqui, o módulo da tensão, na expressão que descreve a dinâmica sobre o corpo, sobre o bloco de massa M2. Então fica o seguinte, 2, né? 2 M1
2m1 A mais G menos M2G, isso é igual a menos meio M2A. Então, a partir de agora, a gente quer, a partir dessa dinâmica, descrever uma das equações de movimento, né? Ou seja, a gente está partindo aqui para desvendar a cinemática desse movimento. Então, disso aqui, eu vou escrever direto, para não prolongar demais, a gente pode escrever dessa forma. A aceleração que multiplica 2m1 mais meio m2. Não vou mastigar tanto, né? Essa parte é só conta. Igual a g m2 menos 2m1. Tá? Você é capaz de rearranjar essa equação dessa forma. E aí pronto. A aceleração é igual a 2m2 menos 2m1 dividido por 4m1 mais m2, isso multiplicado por g. Essa é a aceleração A, a aceleração do bloco de massa M1. E aí, se a gente multiplica isso por menos meio, com menos meio a gente tem a aceleração A2. Né? Menos meio a gente tem a aceleração A2. Bom, uma outra coisa interessante que a gente pode tirar desse problema é se perguntar a seguinte coisa. Quando teremos perguntar quando teremos o sistema em equilíbrio, né? Ou seja, quando a força resultante sobre esse sistema for igual a zero. Basicamente é isso. Para a força resultante ser igual a zero, a aceleração desse sistema tem que ser igual a zero. Se a aceleração do bloco M1 é igual a zero, então a aceleração do bloco 2, que tem esse vínculo com o M1, também vai ser igual a zero. Ok. Então, a expressão da aceleração a gente obteve aqui, né? A gente obteve aqui, é igualar isso igual a zero. Igualando isso igual a zero, nós temos que 2m2 menos 2m1 dividido por 4m1 mais m2, isso é igual a zero. Ou seja, a condição é de que 2m2 menos 4m1 seja igual a zero. Em outras palavras, a relação entre M1 e M2. A gente tem uma relação entre M1 e M2. Para que isso ocorra, a gente pode regular, né, equilibrar as massas de M1 e M2 dessa seguinte forma. M1 tem que ser M2 dividido por 2. M1 tem que ser M2 dividido por 2. E isso é muito interessante, né? Então, isso é interessante porque o sistema de polias, ele reduz a metade o peso ou força, né, necessário para equilibrar um dado peso M2G, né, proporcionando assim uma vantagem mecânica, né, para um sistema. A vantagem mecânica é muito utilizada em paredes de construção, paredes de academia, né, por exemplo. Para a gente ter a força peso aí, então bastaria multiplicar G dos dois lados, né? G dos dois lados, então nós teríamos isso daqui. G, né? Então, módulo de P1 é igual, no caso de duas polias, módulo de P2
sobre 2. Então, apenas para finalizar, nós tratamos então dois casos de vínculos que foram um caso de um bloco conectado ao outro por uma corda inextensível, certo? E, portanto, quando ela é esticada, o seu comprimento é constante, e isso nós verificamos que se movimenta, esses dois blocos se movimentam como se fosse um só. No segundo exemplo, nós vimos um sistema de polias, né, de duas polias, onde temos dois blocos, um de massa mínima e outro de massa 2, e nós supomos um certo movimento no início do bloco de massa mínima com aceleração A no sentido positivo de Y, e estudamos esse caso, estudamos o movimento desse caso. E no final tratamos o caso particular em que a aceleração é zero, né, para verificar o que acontece em relação a esse sistema. Bem, então a aula fica por aqui. Deixe seus comentários, sugestões e dúvidas para nós tentarmos resolver todas as dúvidas no máximo que puder. Abraço.